Hoje, aos 70 anos, sentada aqui na minha casa, vendo meus netos correrem pelo quintal, meu coração volta para aquela menina de 10 anos que carregava o mundo nas costas. Meu nome é Beatriz, mas desde pequena todo mundo me chama de Bia. E essa é a história de como cuidar dos meus irmãos, num tempo de fome e abandono, me fez a mulher que sou hoje. Ah, meu bem, como o tempo passa. Às vezes fecho os olhos e ainda lembro da nossa casinha de taipa, lá no interiorzão, onde a poeira subia mais que a esperança. Era uma casa pequena, com paredes que mais pareciam peneiras, porque o vento entrava por todo canto. O telhado de zinco esquentava tanto no verão, que a gente parecia estar dentro de um forno. Nossas manhãs começavam com o barulho das galinhas ciscando no terreiro e o canto do galo que acordava a vizinhança inteira. Eu sempre era a primeira a abrir os olhos, não porque quisesse, mas porque alguma coisa dentro de mim não deixava dormir, quando ouvia o Zezinho resmungando no berço de madeira que meu pai tinha feito. Meus pais, que Deus os tenha em bom lugar, estavam mais ausentes que presentes na nossa vida. Meu pai, seu Manuel, era um homem alto, de mãos calejadas de tanto trabalhar na roça alheia. Mas o pouco dinheiro que trazia para casa se perdia no caminho do bar da esquina. Quando chegava em casa, vinha trazendo mais raiva que comida. E o jeito dele era resolver tudo na gritaria e no punho fechado. Lembro como se fosse ontem daquela noite quando eu tinha uns 9 anos. O barulho das botas dele pisando pesado na soleira da porta. O cheiro forte de cachaça que vinha antes mesmo dele entrar. Minha mãe, Dona Rosa, estava fritando uns ovos que a vizinha tinha dado, e a panela chiava no fogão a lenha. "Rosa, que porcaria é essa? Ovo de novo?" A voz dele cortou o ar como navalha. "É o que tem, Manuel. As crianças precisam comer alguma coisa." Minha mãe respondeu baixinho, sem nem virar para olhar para ele. Foi quando ouvi o primeiro tapa. O barulho seco da mão dele no rosto dela. Depois os gritos. O barulho da panela caindo no chão. Os ovos se espalhando pela terra batida. Nós 4, eu, Joãozinho de 7 anos, Maria de 5 e o pequeno Zezinho de 2, nos escondemos debaixo da mesa de madeira velha que servia para tudo na nossa casa. Joãozinho tremia feito vara verde e Maria chorava baixinho, tentando não fazer barulho. Eu peguei o Zezinho no colo, tapando o ouvidinho dele para não escutar aquela confusão. O corpinho quente dele grudado no meu peito, os dedinhos agarrando minha camisa surrada. "Chiu, chiu, meu amor." Eu sussurrava no ouvido do meu irmão caçula, balançando ele devagarinho. "A Bia tá aqui, não precisa ter medo." Mas eu também tinha medo. Medo que crescia dentro do meu peito pequeno e tomava conta de tudo. Era um medo que não tinha palavra para explicar, sabe? O medo de não ter comida no outro dia, de ver minha mãe com o rosto inchado, tentando esconder as marcas com o cabelo solto. O medo de que meu pai machucasse algum de nós. Quando a confusão acabava, minha mãe vinha até nós, o rosto vermelho e os olhos inchados. Ela nos ajudava a sair de debaixo da mesa e dizia com a voz trêmula: "Vou sair para procurar comida para vocês." E saía. Às vezes voltava com um pedaço de pão duro que alguém tinha dado, uma fruta passada ou uns grãos de feijão. Outras vezes, não voltava por dias. Ficava sumida. E nós ficávamos sozinhos. Ou, se tivesse sorte, ia para casa da vovó ou dos tios. Foi numa dessas ausências que eu aprendi a ser mãe, sem nunca ter sido menina. Tinha uns 10 anos quando minha mãe sumiu por uma semana inteira. Meu pai apareceu um dia, pegou umas coisas e disse que ia viajar atrás de trabalho. Mentira. Todo mundo sabia que ele ia atrás da mulher do bar. Ficamos sozinhos. 4 crianças numa casa que mais parecia um navio furado. O que mais me doía não era a fome. Essa eu já conhecia bem. Era ver meus irmãos olhando para mim, esperando que eu soubesse o que fazer. Como se eu tivesse resposta para tudo. "Bia, tô com fome", dizia o Joãozinho, esfregando a barriguinha. "Bia, quando a mamãe volta?" perguntava a Maria, com aqueles olhos grandes cheios de esperança.
E o Zezinho, coitadinho, só sabia chorar e se agarrar na minha saia remendada. Naqueles dias, eu virava dona de casa, mãe, pai, tudo junto. Levantava antes do sol raiar, caminhava até o poço para buscar água na lata velha, acendia o fogo no fogão a lenha, que custava a pegar porque estava sempre úmido, e preparava um angu ralo para dividir entre os 4. Você sabe, querida, às vezes quando conto essas histórias pros meus netos, eles ficam de boca aberta, sem acreditar que a vovó deles passou por isso tudo. E é verdade. Eram tempos bem diferentes dos de hoje. Mas também era nesses momentos difíceis que a gente aprendia sobre amor de verdade, sobre cuidar de quem a gente ama mesmo quando mal conseguimos cuidar de nós mesmos. Lembro de um dia quando fui até a casa da Dona Conceição, nossa vizinha, para pedir um pouco de farinha emprestada. Ela me olhou de cima a embaixo, viu minha roupa remendada, o cabelo despenteado, os pés descalços cheios de terra. Menina, onde é que estão seus pais? Saíram para trabalhar. Menti, tentando parecer mais velha do que era. Ela suspirou fundo, entrou em casa e voltou com um saquinho de farinha e uns ovos. Leva isso, criança. E se precisar de alguma coisa, é só vir aqui. Voltei para casa quase correndo, o coração batendo de alegria. Fiz um ovo frito para cada irmão e temperado de tanto amor que eles lamberam o prato até brilhar. Naquele dia, dormimos de barriga mais cheia e coração mais quentinho. Se você tá me escutando agora e tem histórias parecidas guardadas no peito, que tal se inscrever aqui no canal? A gente precisa dividir essas memórias, porque é assim que as histórias não se perdem, né? É passando de coração para coração. Era assim nossa vida naquele tempo. Feita de pequenos milagres disfarçados de vizinhança solidária, de criança que crescia rápido demais e de amor que brotava forte, mesmo na terra mais seca. Cada dia era uma luta, mas também era mais um dia que estávamos juntos. E isso era o que importava. Meus irmãos não sabiam, mas eu ficava acordada muitas noites, sentada na porta da casa, olhando a estrada de terra batida, esperando ver a silhueta da minha mãe aparecendo no escuro. Outras vezes, era pensando como ia arrumar comida no outro dia, ou como ia esconder dos meus irmãos que não tinha nem um grão de arroz na lata. Mas a vida estava só começando a me ensinar o que era carregar o mundo nas costas. O que vinha pela frente ainda ia me transformar na mulher que conseguiu criar toda aquela família, mesmo sendo apenas uma menina, tentando cuidar de outras crianças. Minha vida de menina acabou de verdade quando completei 11 anos. Não teve festa, não teve bolo. Dessas coisas a gente só ouvia falar. O que marcou mesmo foi a manhã em que acordei e percebi que minha mãe tinha sumido de novo. Mas dessa vez, levou as poucas roupas que tinha. Encontrei um bilhetinho rabiscado em cima da mesa. Cuida dos meninos, Bia. Eu volto. Mas no fundo do meu coração de criança, eu sabia que dessa vez era diferente. Tinha um jeito na casa, um vazio que parecia maior que os outros. Até o Joãozinho, sempre bagunceiro, ficou quieto naquele dia, como se ele também sentisse que alguma coisa tinha mudado para sempre. Onde ela foi, Bia? Ele perguntou, mexendo com um graveto no chão de terra. Foi trabalhar, respondi, tentando soar convincente. Logo ela volta. Mas os dias foram passando, um atrás do outro, e nada da nossa mãe aparecer. Meu pai também não dava as caras. A casa ficou só nossa, 4 crianças tentando entender como é que se vive no mundo. Foi aí que aprendi de verdade o que era ter responsabilidade. Não era só fazer o angu e buscar água no poço. Era decidir se gastava os últimos centavos que achei no fundo de uma gaveta comprando farinha ou óleo. Era olhar para o Zezinho chorando e saber que ele não estava só com fome, mas sentindo falta do colo da mãe que eu, por mais que tentasse, nunca conseguia substituir completamente. O Joãozinho, meu irmão do meio, sempre foi o mais esperto da turma. Cabelo cacheado que nem conseguia pentear direito, joelhos sempre ralados de tanto correr atrás de lagarto e passarinho. Ele notava quando eu,
Economizava comida para dar mais pros outros. Você não comeu de novo, né, Bia? Ele disse numa dessas tardes, me pegando guardando minha porção de angu. Comi sim, bobinho. Só não estou com muita fome. Mentira. Ele empurrou o pratinho de lata na minha direção. Come metade do meu. Se você ficar fraca, quem vai cuidar da gente? Naquele momento, meu coração inchou de um jeito que doeu. Ver aquele menino de 7 anos pensando em mim, se preocupando. Era como se a gente tivesse crescido junto. Nem ele sendo mais criança completa. Nem eu conseguindo ser adulta de verdade. A Maria era a mais delicada de todos nós. Cabelo liso que brilhava quando dava para lavar com sabão de verdade. Os olhos grandes eram iguais aos da nossa mãe. Ela tinha o costume de fazer bonequinha com espiga de milho. Conversava baixinho com elas como se fossem gente de verdade. As bonequinhas estão perguntando quando a mamãe volta. Ela me disse um dia, toda seriosa, segurando uma espiga enfeitada com fiapos de tecido. Diz pra elas que a mamãe tá trabalhando longe, mas ama muito vocês. Eu respondi, ajoelhando na altura dela. E que a Bia vai cuidar de todo mundo, até ela chegar. E se ela não voltar? A pergunta me pegou desprevenida. Como é que explica para uma criança de 5 anos que às vezes as mães não voltam? Que às vezes a vida pega as pessoas e leva embora, sem avisar, sem dar tempo de se despedir direito? Ela vai voltar. Menti com toda a convicção que consegui reunir. E até lá, nós vamos ficar juntinhos, como uma família de verdade. Mas o Zezinho era quem mais me preocupava. Pequeninho, ainda usava a fralda de pano que eu lavava e punha para secar no varal de arame. Ele tinha aquele jeito de criança muito nova que não entende bem o que está acontecendo, só sente que alguma coisa não está certa. Chorava muito nas primeiras semanas. Um choro fino, de quem chama por alguém que não vem. Eu passava horas caminhando com ele no colo, cantando uma musiquinha que a vovó tinha me ensinado. Dorme, nenê, que a Cuca vem pegar. Mas a Bia tá aqui. Não precisa se assustar. Mudei a letra da música para ele não ter medo. Era meu jeito de prometer que enquanto eu tivesse fôlego, nada de ruim ia acontecer com ele. Teve um dia que nunca vou esquecer. Eu tinha saído para tentar arrumar algum serviço. Limpar quintal, varrer casa, qualquer coisa que me desse uns trocados. Deixei os meninos com a dona Conceição, nossa vizinha boa de coração. Quando voltei, o Zezinho tava com febre alta, o corpinho todo quente, gemendo baixinho. Começou agora há pouco, disse a dona Conceição preocupada. Acho que é melhor levar no posto. Mas o posto era longe, e eu não tinha dinheiro para passagem. Peguei o Zezinho no colo, embrulhei ele numa mantinha e saí correndo. Os outros 2 vinham atrás, tentando acompanhar meus passos. Caminhamos mais de 2 horas sob o sol quente. O Zezinho ficava cada vez mais molinho nos meus braços, e eu com medo de perder meu irmãozinho. Joãozinho carregou Maria nas costas quando ela se cansou. E assim fomos, uma procissão de crianças pela estrada de terra. No posto, a enfermeira olhou pra gente meio desconfiada. Onde estão os pais de vocês? Trabalhando. Respondi como sempre. Por favor, doutora, meu irmão tá muito quente. Ela examinou o Zezinho. Disse que era uma virose. Deu uns remédios e mandou dar muito líquido. Naquela volta pra casa, com o Zezinho mais calmo no meu colo e a receita na mão, me senti importante. Eu tinha conseguido cuidar dele. Tinha conseguido resolver. Foi nessa época que comecei a entender como funcionavam as coisas lá em casa. A vizinhança toda sabia da nossa situação, mas fingiam que não sabiam. Era um acordo silencioso. Eles ajudavam quando podiam, e nós não incomodávamos com muitas perguntas. Dona Conceição sempre aparecia com uma panelinha de comida a mais. Fiz tanto que não cabe na panela, ela dizia. Seu João, que tinha um sítio pequeno, de vez em quando trazia umas frutas. Estes aí iam estragar se não comessem logo. Eu entendia o jogo. Eles queriam ajudar, mas sem fazer a gente sentir como se fôssemos pedintes. Era uma caridade disfarçada de normalidade,
E eu era grata por isso. Aprendi também a ser engenhosa. Quando não tinha sabão para lavar roupa, pegava a cinza do fogão e misturava com água. Quando acabava o óleo, torrava a farinha no seco mesmo. Quando não tinha açúcar, pegava cana no canavial do vizinho e chupava. Tinha sempre um jeito, uma solução que aparecia na hora do desespero. Mas nem tudo era tristeza na nossa casa. À noite, quando conseguíamos comer alguma coisa e o Zezinho estava dormindo, eu, Joãozinho e Maria sentávamos na soleira da porta para contar estrelas. Joãozinho inventava nome para os bichos que apareciam no terreiro. A Maria cantava as músicas que lembrava da nossa mãe. E eu contava histórias de lugares bonitos, onde todas as crianças tinham barriga cheia e casa quentinha. Um dia nós vamos morar numa casa com piso de verdade, eu prometia. E vai ter geladeira? Perguntava Joãozinho fascinado. E banheiro dentro de casa? Emendava Maria. Vai ter tudo isso e muito mais. Eu garantia, sem saber bem como, mas acreditando que de algum jeito ia conseguir dar a eles aquela vida melhor. Era nesses momentos que eu mais sentia o amor que nos unia. Não importava se estávamos com fome, se a casa estava caindo aos pedaços, se não sabíamos onde estavam nossos pais. Tínhamos uns aos outros, e isso era mais forte que qualquer coisa. Uma noite, ouvi um barulho estranho vindo do quarto onde os meninos dormiam. Fui ver e encontrei Joãozinho parado ao lado da cama do Zezinho, com a mão na testinha dele. "O que foi?" perguntei baixinho. "Acho que ele tá com febre de novo. Tava gemendo." Toquei a testa do Zezinho. Estava morna, mas nada demais. Joãozinho tinha aprendido a se preocupar, a cuidar também. Meu coração se encheu de um orgulho misturado com tristeza. Orgulho de ver que, mesmo pequeno, ele já sabia amar e proteger. Tristeza porque ele não devia ter que carregar essas preocupações tão cedo. "Ele tá bem", sussurrei. "Só teve um pesadelo. Volta a dormir." Mas fiquei ali mais um pouco, olhando meus 3 irmãos dormindo juntos, na cama estreita. Joãozinho com o braço protetor sobre Maria, ela agarrada numa bonequinha de espiga de milho, e o Zezinho no meio, pequenininho e confiante. Naquela noite, sentada na soleira da porta, olhando as estrelas que piscavam no céu escuro, fiz uma promessa silenciosa. Ia cuidar deles acontecesse o que acontecesse. Ia fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para que eles não passassem por nada pior do que já estávamos passando. Não sabia ainda que meu pai logo voltaria, trazendo mais confusão para nossas vidas. Não imaginava que eu teria que enfrentar ele de um jeito que nem sonhava ser capaz. Só sabia que era responsável por 3 vidas pequenas que dependiam de mim e que não ia deixar eles na mão. Assim se passaram os meses. Eu crescendo para fora e para dentro, aprendendo a ser forte, a tomar decisões, a amar incondicionalmente. Meus irmãos crescendo também, cada um do seu jeito, mas todos unidos pelo mesmo amor que nos mantinha firmes mesmo quando tudo parecia desmoronar. Foi numa manhã de domingo que minha vida mudou para sempre. Eu tinha 12 anos e meio e estava no quintal estendendo os panos de prato que havia lavado no tanque, quando ouvi o barulho das botas pesadas na estrada. Meu coração disparou antes mesmo de ver quem era. Conhecia aquele som, aquele jeito de pisar forte na terra como se quisesse machucá-la. Meu pai tinha voltado. Joãozinho estava brincando com uns pedaços de madeira, fingindo que eram carrinhos. Maria cantarolava baixinho, penteando os cabelos da boneca de espiga de milho. O Zezinho dormia na sombra da mangueira, com a boca entreaberta e as bochechinhas vermelhas de calor. "Meninos, vão pra dentro", sussurrei, tentando não parecer desesperada. "Por quê, Bia?" Joãozinho levantou os olhos, mas quando viu minha expressão, entendeu na hora. "É o pai?" Eu assenti com a cabeça. Em segundos, Joãozinho pegou Maria pela mão e eu peguei o Zezinho no colo, ainda sonolento. Entramos na casa e fechamos a porta, mas ela não tinha tranca. Nunca teve. Meu pai entrou como se fosse dono do mundo, mais magro que antes, com a barba por fazer
e roupas que cheiravam a álcool e estrada. Ele olhou para casa, para os cantos vazios, para o fogão apagado e depois para os nós 4 amontoados perto da parede. Onde está sua mãe? A voz dele saiu rouca, cansada. Não sabemos, respondi tentando manter a voz firme. Ela saiu faz tempo. Ele soltou uma risada amarga. É claro! E vocês ficaram aqui sozinhos todo esse tempo? A gente se vira, disse Joãozinho corajoso demais pro próprio bem. Meu pai olhou para ele de um jeito que me deu arrepio. Ah, é? E quem manda aqui agora? Ninguém manda, respondi rápido, antes que Joãozinho falasse mais alguma besteira. A gente só cuida um do outro. Nos primeiros dias, meu pai ficou mais quieto. Dormia até tarde, saía sem avisar onde ia, voltava quando queria. Às vezes trazia um pedaço de carne seca ou uma garrafa de cachaça. Nunca os dois juntos. Mas eu conhecia aquele padrão. A calmaria antes da tempestade. E a tempestade não demorou a chegar. Começou numa noite quando eu estava tentando fazer o Zezinho parar de chorar. Ele tinha uma assadura terrível. E eu não conseguia achar jeito de aliviar a dor dele. Meu pai estava bebendo na mesa da cozinha. E o choro do Zezinho estava deixando ele irritado. Cala a boca dessa criança! Gritou ele, batendo o punho na mesa. Ele tá machucado, expliquei, balançando meu irmãozinho nos braços. Tô tentando acalmar. Tentando? Há 1 hora que essa porta tá chorando. Será que você não sabe cuidar de criança? Aquilo doeu mais que um tapa. Eu que tinha cuidado dos meus irmãos quando ele estava quem sabe onde, bebendo e gastando dinheiro que não tinha. Eu que acordava no meio da noite quando um deles tinha pesadelo. Eu que dividia minha comida quando não tinha o suficiente para todos. Sei sim, murmurei baixinho, mais alto o suficiente para ele ouvir. O que você disse? Meu coração bateu mais forte, mas alguma coisa dentro de mim não deixou abaixar a cabeça. Eu sei cuidar deles. Cuido desde que o senhor foi embora. A cara dele mudou. Ficou vermelha. As veias do pescoço saltaram. Ele se levantou da cadeira tão rápido que ela caiu para trás. Você tem coragem de me responder? Foi quando aconteceu algo que nem eu esperava. Joãozinho, que estava quietinho no canto brincando com a Maria, se levantou e veio ficar do meu lado. A Bia cuida da gente melhor que qualquer um, ele disse com a vozinha tremendo, mas o queixo empinado. Ela não deixa a gente passar fome nem apanhar de ninguém. Meu pai olhou para o Joãozinho como se não acreditasse no que estava vendo. Um menino de 8 anos enfrentando um homem adulto. Depois olhou para mim, segurando o Zezinho no colo. E para Maria, que tinha se escondido atrás de mim. Então é assim? Ele perguntou devagar. Vocês acham que não precisam de mim? A gente precisava, respondi sentindo uma coragem que não sabia que tinha. Mas o senhor não estava aqui. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado da minha vida. Dava para ouvir só o chiado do Zezinho, que tinha parado de chorar e agora olhava para o pai com aqueles olhos grandes e assustados. Meu pai deu um passo na nossa direção e instintivamente eu empurrei Joãozinho para trás de mim. Era engraçado. Eu, uma menina de 12 anos tentando proteger meu irmão de um homem que era 3 vezes maior que eu. Você acha que é a mãe deles agora? Ele perguntou, com um sorriso que não tinha nada de engraçado. Eu sou o que eles precisam, respondi, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Foi aí que ele levantou a mão. Não para me bater, para bater no Joãozinho. Meu irmão tinha falado demais, defendido demais. E meu pai queria dar a lição. Mas antes que a mão dele chegasse perto do Joãozinho, eu me joguei na frente. Senti o vento do tapa que ia no meu irmão, mas que pegou em mim. Não doeu fisicamente. Doeu foi na alma, por saber que eu tinha acertado. Meu pai era capaz de bater numa criança porque estava contrariado. Não encosta neles, falei com a mão na bochecha que ardia. Se tem alguma bronca, é comigo. Sou eu que tomo as decisões aqui desde que vocês nos abandonaram. Abandonaram? Ele deu uma risada seca. Eu sempre volto para casa. Sempre trabalhei para sustentar vocês. Trabalhou onde? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar se era prudente fazer.
A gente não viu nem um centavo seu. A gente come da caridade dos vizinhos, usa roupa remendada, anda descalço na terra quente. Que trabalho é esse que não coloca nem feijão na mesa? Meu pai ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Depois, como se tivesse tomado uma decisão, ele pegou o chapéu e foi em direção à porta. Eu não vou ficar numa casa onde criança me desrespeira, resmungou. Então não fica, respondi, sem nem pensar. Aqui a gente está bem sem o senhor. Ele parou na soleira da porta e se virou para me olhar. Havia algo diferente nos olhos dele. Talvez surpresa, talvez até um pouco de respeito. Você cresceu, Beatriz. Tive que crescer. Depois que ele saiu, sentei no chão e comecei a chorar. Não de tristeza, mas de um alívio misturado com medo. Havia enfrentado meu pai, protegido meus irmãos, mas agora não sabia o que se ia acontecer. Joãozinho veio se sentar do meu lado. Você foi muito valente, Bia. Não me senti valente. Admiti, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ser valente não é não ter medo, disse ele, com uma sabedoria que não esperava de um menino de 8 anos. É ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. Maria veio se juntar a nós, e até o Zezinho estendeu os bracinhos pro nosso abraço coletivo. Ficamos ali, os 4, agarrados uns nos outros como se fôssemos uma ilha pequena, no meio de um mar muito grande. Naquela noite, colocamos um banco na frente da porta. Não ia impedir nada se meu pai quisesse entrar, mas nos dava a sensação de que tínhamos algum controle. Dormimos todos juntos na cama grande. E pela primeira vez em muito tempo, dormi sem acordar de sobressalto no meio da madrugada. Meu pai voltou 3 dias depois, mas era diferente. Não gritou, não bateu. Trouxe um saco de arroz e uma lata de óleo. Colocou em cima da mesa e foi embora sem dizer nada. Era a maneira dele de pedir desculpas, eu acho. Ou talvez fosse só a maneira dele de mostrar que ainda era nosso pai, mesmo sendo tão ruim nisso. Depois daquele dia, as coisas mudaram em casa. Não ficaram perfeitas. Nunca ficaram. Mas mudaram. Eu havia provado para mim mesma que era capaz de proteger meus irmãos. Eles haviam provado que confiavam em mim. E meu pai havia aprendido que não podia mais nos tratar como se fôssemos apenas coisas que estavam na casa dele. Eu tinha 12 anos, mas me sentia com 100. Havia atravessado uma linha que não tem volta. A linha entre ser filho e ser responsável por outros filhos. E embora fosse pesado demais para uma menina da minha idade, também me dava uma força que eu não sabia que tinha. Nos meses que se seguiram, desenvolvemos uma rotina nova. Meu pai aparecia de vez em quando, às vezes com comida, às vezes só para dormir. Não incomodava muito e não ajudava muito também. Era como ter um estranho morando na nossa casa. Mas nós 4 nos tornamos ainda mais unidos. Joãozinho assumiu mais responsabilidades. Ajudava a cuidar do Zezinho e nunca reclamava quando eu pedia alguma coisa. Maria ficou mais esperta. Aprendeu a economizar comida e a entreter o Zezinho quando ele ficava manhoso. E o Zezinho, mesmo pequeno, parecia entender que éramos uma equipe. Havia algo bonito naquilo tudo, sabe? No meio de tanta dificuldade, a gente havia encontrado um jeito de ser família. Não a família que outras crianças tinham, com pai e mãe presentes e casa arrumada. Mas nossa família do nosso jeito, feita de amor, cuidado e proteção mútua. Às vezes, deitada na esteira antes de dormir, eu pensava no que seria de nós. Se minha mãe um dia voltaria, se meu pai um dia seria realmente pai, se conseguiríamos ter uma vida melhor. Mas não me preocupava tanto mais. Havia aprendido que a gente pode sobreviver a quase tudo quando tem amor de verdade. E amor, isso nós tínhamos de sobra. Completei 13 anos numa quinta-feira chuvosa, sem bolo, nem parabéns. Mas foi nesse dia que recebi o presente mais importante da minha vida. Dona Conceição bateu na nossa porta com uma proposta que mudaria tudo. Bia, querida, ela disse, limpando os pés no trapinho velho que servia de capacho. Vim conversar com você sobre uma coisa importante. Ela se sentou na cadeira de palha,
enquanto eu preparava um café fraco no fogão. O Zezinho estava no chão brincando com os carretéis de linha vazios. Joãozinho ajudava Maria a catar feijão, tirando os bichinhos e as pedrinhas. A dona Carmen, lá da cidade, tá precisando de uma ajudante na costura, explicou Dona Conceição, mexendo o café com uma colher desbotada. Ela perguntou se eu conhecia alguma menina responsável. E eu pensei logo em você. Meu coração pulou no peito. Trabalho na cidade significava dinheiro. Dinheiro significava comida na mesa, roupa pros meninos. Talvez até algumas coisas que a gente só sonhava em ter. Mas... e os meninos? Perguntei, olhando pros meus irmãos. É isso que eu vim conversar. A dona Carmen disse que você pode levar o Zezinho. Ele é pequeno, não vai atrapalhar. E o Joãozinho e a Maria podem ir para a escola lá na cidade. Tem uma vaga no internato que a igreja mantém. Escola! Meus irmãos na escola. Era algo que eu sonhava há tanto tempo que tinha quase desistido de acreditar que podia acontecer. E onde a gente ia morar? Dona Carmen tem um quartinho nos fundos da casa dela. Não é grande coisa, mas é melhor que... isso aqui. Ela olhou ao redor da nossa casinha de taipa, sem malícia, só constatando um fato. Naquela noite, depois que Dona Conceição foi embora, sentei com meus irmãos para conversar sobre a proposta. Joãozinho, que agora tinha 9 anos e estava ficando mocinho, entendeu logo a oportunidade. É nossa chance, Bia, ele disse, os olhos brilhando de esperança. A chance de ter uma vida diferente. Maria, sempre mais reservada, fez a pergunta que eu não queria responder. E se a gente não gostar de lá? E se a gente quiser voltar? Então a gente volta. Prometi, sem saber se seria possível. Mas vamos tentar primeiro, né? Por nós 4. O Zezinho, com seus 3 anos, não entendia muito bem o que estava acontecendo. Só sabia que não queria sair do meu colo. E isso me tranquilizava. Pelo menos um deles ia ficar comigo o tempo todo. Preparamos nossa mudança em 2 dias. Não tinha muito o que embalar. Algumas roupas remendadas, uns pratos de lata, a boneca de espiga de milho da Maria, os carrinhos de madeira do Joãozinho. Tudo coube numa sacola de pano. Meu pai apareceu na véspera da mudança. Desta vez não estava bêbado, só cansado. Olhou para as nossas trouxinhas arrumadas e não disse nada por um tempo longo. Vocês vão embora, ele constatou, mas que perguntou. Vou trabalhar na cidade. Os meninos vão estudar. Ele assentiu devagar, como se estivesse processando a informação. Depois tirou do bolso umas notas amarrotadas. Mais dinheiro do que eu tinha visto junto na vida toda. Para vocês começarem lá, disse, estendendo o dinheiro na minha direção. Eu hesitei antes de pegar. Era a primeira vez que meu pai me oferecia algo de verdadeiramente útil, sem ser forçado pelas circunstâncias. Obrigada, murmurei. Você... Ele começou. Depois parou, como se as palavras fossem difíceis demais. Você cuidou bem deles. Melhor que eu. Não respondi. O que ia dizer? Que concordava? Que não foi por escolha? Que às vezes tinha raiva dele por me obrigar a crescer tão rápido? Em vez disso, só acenei com a cabeça. Se precisarem de alguma coisa, a gente se vira, respondi, usando as mesmas palavras que ele costumava dizer. Pela primeira vez, vi algo que podia ser orgulho nos olhos do meu pai. Orgulho de mim, da mulher que eu estava me tornando. Era tarde demais para consertar muita coisa, mas era alguma coisa. A viagem para a cidade foi a primeira vez que saímos todos juntos para algum lugar. Fomos num pau de arara, sentados no meio de gaiolas de galinha e sacos de farinha. Joãozinho e Maria grudados na janela, vendo a paisagem mudar. O Zezinho no meu colo, fascinado com o barulho do motor. Olha, Bia! Uma casa de 2 andares! Gritou Maria, apontando para fora. E aquele carro tão bonito! Emendou Joãozinho. Era como se estivéssemos entrando num mundo novo, cheio de possibilidades. Eu sentia uma mistura de esperança e medo que fazia meu estômago revirar. Dona Carmen nos recebeu na porta da casa dela. Uma casa de tijolos com quintal de cimento e varanda de cerâmica.
Ela era uma mulher redondinha, de óculos grossos e sorriso gentil. Então você é a Beatriz, disse, me examinando de cima a embaixo. Dona Conceição falou muito bem de você. Para-se o quartinho que ela nos mostrou era pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro, um colchão no chão e uma comodinha de madeira. Comparado à nossa casinha de taipa, parecia um palácio. As crianças vão pro internato na segunda-feira, ela explicou. É só nos fins de semana que ficam aqui. Meu coração apertou. Ia ver meus irmãos só nos fins de semana? Como ia saber se estavam bem, se não estavam passando dificuldade, se alguém estava cuidando direito deles? Pode ficar tranquila, disse Dona Carmen, como se tivesse lido meus pensamentos. O internato é mantido pela igreja. As crianças são bem cuidadas. No domingo que antecedeu a entrada deles no internato, fomos conhecer a escola. Era um prédio grande, com salas cheias de carteiras, um pátio com árvores e até uma biblioteca com livros de verdade. Joãozinho e Maria andavam de boca aberta, tocando em tudo com a ponta dos dedos. Vamos estudar de verdade, sussurrou Maria folheando um livro de histórias. E aprender a escrever direito, completou Joãozinho, copiando umas letras do quadro. Na segunda-feira, levei meus irmãos pro internato com o coração partido, mas cheio de esperança. Vi eles entrarem pela porta grande, de uniforme emprestado e mochila nas costas, e soube que estava fazendo a coisa certa, mesmo que fosse a mais difícil. O trabalho na costura era puxado, mas recompensador. Dona Carmen me ensinou a usar a máquina de costura, a fazer bainhas perfeitas, a pregar botões sem deixar pontos tortos. Minhas mãos, acostumadas a cozinhar, lavar e cuidar, rapidinho se adaptaram ao tecido e à linha. Você tem jeito pra isso, elogiou Dona Carmen depois de algumas semanas. Vai longe na costura, com o Zezinho sempre por perto, ora brincando com retalhos no chão, ora dormindo num cantinho. Eu passava os dias trabalhando e contando as horas pro fim de semana chegar. Era quando meus irmãos vinham pra casa, cheios de novidades para contar. Aprendi a ler uma palavra nova, contava Maria, toda orgulhosa. E eu só errei 2 contas de matemática, dizia Joãozinho. Vê-los crescendo, aprendendo coisas novas, ficando cada dia mais espertos, era melhor que qualquer pagamento. Meu sacrifício estava valendo a pena. Aos poucos fui juntando dinheiro. Comprei roupas novas para os meninos, sapatos que não machucavam os pés, material escolar de verdade. Cada pequena conquista era uma vitória enorme para nós. Numa tarde, Dona Carmen me chamou para conversar. Bia, você já pensou em estudar também? Tem um curso noturno aqui perto. Para quem sabe costurar como você, seria bom aprender a fazer moldes, entender melhor sobre cortes. Estudar. Eu? Estudar. A ideia me deixou tão emocionada que tive que sentar. Mas, e o Zezinho? E o trabalho? O Zezinho pode ficar aqui comigo nas primeiras horas. E o curso é só 3 vezes na semana. Dá para conciliar. Naquela noite, deitada na cama pequena com o Zezinho grudado em mim, sonhei com um futuro que parecia finalmente possível. Eu e meus irmãos estudados, com profissão, com casa própria. Não era mais só um sonho impossível. Era um plano. Joãozinho estava se destacando em matemática, e a professora disse que ele tinha potencial para coisas grandes. Maria descobriu que gostava de escrever, e seus textos sobre nossa família fizeram a professora chorar de emoção. Sua irmã escreve como uma pessoa adulta, ela me disse num dia de visita à escola. Ela tem um dom. E o Zezinho, que agora tinha quase 4 anos, estava virando um menino esperto e falante. Dona Carmen se afeiçoou a ele. Tratava como se fosse neto. Esse menino vai ser alguém na vida, ela dizia vendo ele brincar com os retalhos coloridos. Tem uma imaginação fora do comum. Uma tarde recebemos uma carta. Era de minha mãe. Minha mãe. Minhas mãos tremeram tanto que quase não consegui abrir o envelope. A carta era curta, escrita numa letra que eu mal reconhecia. Minha filha querida, soube que vocês estão na cidade
Que estão bem. Estou morando longe. Refiz minha vida. Sei que não foi certo deixar vocês, mas na época não vi outra saída. Espero que vocês possam me perdoar um dia. Com amor, Rosa. Chorei lendo aquela carta. Chorei de raiva, de saudade, de alívio, de tristeza. Todas as emoções misturadas num só sentimento que não tinha nome. Joãozinho e Maria leram a carta também. Ficaram quietos por um tempo longo. Você vai responder? Perguntou Maria. Não sei, admiti. O que vocês acham? Acho que a gente tá bem sem ela, disse Joãozinho, sempre prático. Mas se você quiser falar com ela, tudo bem. No final, não respondi a carta. Não por raiva, mas porque não tinha nada a dizer. Nossa vida tinha seguido em frente. E era isso que importava. Naqueles primeiros meses na cidade, percebi que estava mudando. Não fisicamente só. Embora estivesse ficando mais alta, mais mulher. Mas por dentro. A responsabilidade de cuidar dos meus irmãos não tinha diminuído, mas havia se transformado. Antes era questão de sobrevivência. Agora era questão de dar a eles a melhor vida possível. E aos poucos, muito devagar, comecei a sonhar com coisas para mim também. Um futuro onde eu não fosse só a irmã mais velha que cuida dos outros, mas a Beatriz que tinha seus próprios sonhos, seus próprios planos. Era um pensamento novo, assustador, mas também libertador. Talvez, só talvez, houvesse espaço na minha vida para ser mais que só a cuidadora. Talvez houvesse espaço para eu ser feliz também. Aos 16 anos eu já não era mais aquela menina que carregava o mundo nas costas. O mundo ainda estava lá, claro, mas agora eu tinha ombros mais fortes e um coração que sabia sonhar. Fazia 3 anos que estávamos na cidade e nossas vidas tinham mudado de um jeito que nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginava. Joãozinho, que agora tinha 12 anos, estava crescendo rápido demais. As calças ficavam curtas num piscar de olhos e ele comia como se quisesse compensar todos os anos de fome. Era o melhor aluno da turma em matemática e os professores já falavam em bolsa de estudos para o ginásio. Bia, eu quero ser engenheiro, ele me disse num domingo, enquanto ajudava a organizar os tecidos na oficina da Dona Carmen. Quero construir casas bonitas para todo mundo morar. Meu coração inchou de orgulho. Aquele menino teimoso que corria atrás de lagarto no terreiro virou um rapazinho cheio de sonhos grandes. Maria, com 10 anos, escrevia histórias que faziam todo mundo da escola chorar. Ela criou um caderno onde anotava nossas lembranças, as ruins e as boas, dizendo que um dia ia transformar aquilo num livro. As pessoas precisam saber que dá para ser feliz mesmo depois de muita tristeza. Ela explicava, séria como uma adulta. Nossa história pode ajudar outras famílias. E o Zezinho, meu caçulinha, que agora tinha 6 anos e começou a ir para a escolinha. Era a alegria em pessoa. Esperto, falante, cheio de energia. Dona Carmen dizia que ele clareava o dia só de aparecer na costura. Quando eu crescer, vou ser médico, declarou um dia, depois de ver um doutor atendendo uma vizinha. Para cuidar da Bia quando ela ficar velhinha. Naqueles anos, aprendi que cuidar dos irmãos não era só dar comida e abrigo. Era também incentivar os sonhos deles, comemorar cada vitória pequena, estar presente em cada momento importante. E eu estava fazendo isso. Estava dando a eles o que nunca tive. Chances reais de ser alguém na vida. Eu mesma estava mudando também. O curso noturno de costura havia me dado confiança e conhecimento. Dona Carmen começou a me confiar os trabalhos mais difíceis. Vestidos de festa, ternos de homem, até um vestido de noiva que ficou tão bonito que a moça chorou de emoção quando experimentou. Você tem futuro nessa profissão, repetia Dona Carmen. Já tá na hora de pensar em abrir seu próprio negócio. Negócio próprio. As palavras ecoavam na minha cabeça como música. Será que eu conseguiria? Uma menina que começou costurando retalhos para os irmãos não passarem frio, agora pensando em ter uma oficina de costura? Foi numa dessa refletindo sobre o futuro que conheci Antônio. Ele apareceu na oficina numa tarde de sexta-feira, carregando um terno surrado que precisava de conserto.
Era um rapaz alto, moreno, de olhos gentis e mãos calejadas de trabalhador. Falava baixo, educado, e tinha um sorriso que deixava qualquer uma sem jeito. "Preciso reformar esse terno para um casamento", explicou, meio envergonhado. "É o único que tenho, mas tá meio acabado." Examinei o terno. Realmente estava numa situação difícil, mas dava para salvar. "Vai ficar pronto na segunda", prometi. "Você vai ficar bonito no casamento." Ele sorriu daquele jeito e... Nossa! Meu coração fez uma coisa esquisita, como se tivesse esquecido de bater por um segundo. "O casamento é do meu primo", explicou. "Eu mesmo nunca... Quer dizer, nunca casou?" Completei, tentando soar casual. "Nunca", confirmou. E eu juro que vi um rubor subir pelo pescoço dele. "E você?" "Também não", respondi, baixando os olhos pro terno para esconder que estava ficando vermelha. Quando ele saiu, Dona Carmen, que tinha visto tudo, veio com um sorrisinho maroto. "Que rapaz gentil", comentou. "E trabalhador. Tem uma oficina de bicicleta ali na esquina." "Ah, é?" Fingi desinteresse. "E solteiro", emendou ela em rindo. "Nunca vi ele com namorada. Passei o fim de semana inteiro pensando naquele encontro. Não que eu tivesse tempo para namoro. Entre o trabalho, os estudos e cuidar dos irmãos. Mal sobrava tempo para respirar. Mas havia algo no Antônio que mexeu comigo de um jeito diferente. Na segunda-feira, ele voltou para buscar o terno. Ficou perfeito. Ajustei o caimento, troquei alguns botões, fiz uma bainha nova. Quando ele experimentou, parecia outra pessoa. "Nossa, ficou incrível", disse, se olhando no espelho pequeno da oficina. "Quanto eu devo?" Cobrei um valor justo, mas vi que ele contou as notas 2 vezes antes de me pagar. Era um homem trabalhador, mas não abastado. "Obrigado, Beatriz", disse. E o jeito que ele falou meu nome me deu arrepios bons. "Você salvou minha vida." "Imagina", respondi, organizando os materiais só para ter o que fazer com as mãos. "Espero que o casamento seja bonito. Se você quiser... Quer dizer, se não for muito atrevimento da minha parte." Ele hesitou, passando a mão pelo cabelo. "Gostaria de ir comigo? Ao casamento?" Meu coração disparou. Era a primeira vez que um rapaz me convidava para algum lugar. A primeira vez que alguém me via, não só como a irmã mais velha responsável, mas como uma moça. "Eu preciso ver", disse, pensando nos meninos, no trabalho, em todas as responsabilidades. "É que eu tenho meus irmãos." "Claro, eu entendo", ele disse rápido. "Foi só uma ideia mesmo." "Não", falei mais alto que pretendia. "Quer dizer, não é que eu não queira. É que é complicado para mim." Ele me olhou com tanto carinho que pensei que ia derreter ali mesmo. "Bia, se me permite chamar assim, não precisa ser complicado. Pode trazer seus irmãos. A festa é grande, tem comida boa, e as crianças vão gostar." Naquele momento, alguma coisa se rompeu dentro de mim. Era como se eu finalmente tivesse permissão para ser mais que só a cuidadora. Para ser também uma mulher que merecia ser cortejada, convidada, querida. "Tudo bem", respondi, surpresa com minha própria coragem. "A gente vai." O casamento foi mágico. Não só porque era minha primeira festa de verdade, mas porque foi a primeira vez que me senti parte de um mundo maior. Joãozinho ficou fascinado com os músicos. Maria dançou com as outras meninas e o Zezinho comeu tanto doce que quase passou mal. E Antônio foi o mais gentil dos cavalheiros. Dançou comigo, conversou com meus irmãos, como se fossem sobrinhos dele. E no fim da noite me levou para casa como uma verdadeira dama. "Gostei muito da sua família", disse ele na porta do quartinho onde morávamos. "Você fez um trabalho incrível com eles." "Eles são minha vida", respondi. "Eu sei. E isso só faz você mais especial. Sabe quando você tá contando uma história da sua vida e chega numa parte que o coração ainda bate mais forte? Pois é. Se vocês estão acompanhando essa jornada comigo até aqui, que tal se inscrever no canal para não perder o final?
Porque ainda falta a parte mais bonita da nossa história. Antônio e eu começamos a nos encontrar aos domingos. Ele vinha buscar a gente. Sempre todos nós, nunca só eu. Para passeios simples, mas cheios de alegria. Uma caminhada na praça, um picolé na sorveteria da esquina. Uma tarde no parque onde as crianças podiam correr livre. Ele gosta de vocês de verdade. Observei numa dessas ocasiões, vendo ele ensinar Joãozinho a empinar pipa. E a gente gosta dele, respondeu Maria. Ele te faz rir, Bia. Faz tempo que você não ria desse jeito. Era verdade. Entre cuidar dos outros e construir nosso futuro, eu tinha esquecido como era bom simplesmente ser feliz. Antônio me lembrava disso todo dia. Os meses passaram voando. Meus irmãos continuaram crescendo e se destacando. Eu me formei no curso de costura e comecei a fazer alguns trabalhos por conta própria. E meu coração foi se abrindo cada vez mais para aquele homem bom que entrou na nossa vida como uma bênção. Uma noite, depois de levar as crianças para o internato, Antônio me pediu para conversar. Tinha algo diferente nele. Um nervosismo que não era comum. Bia, começou segurando minhas mãos. Eu me apaixonei por você. Por vocês todos. Queria fazer parte da sua família, se você permitir. Meu coração estava tão apertado de emoção que quase não consegui falar. Antônio, eu sei que você carrega muita responsabilidade. Sei que seus irmãos vêm primeiro. E eu respeito isso. Na verdade, admiro isso em você. Mas pensei que talvez juntos a gente pudesse carregar essa responsabilidade. Juntos a gente pudesse dar uma vida ainda melhor para eles. Você tá pedindo minha mão? Perguntei, mal acreditando. Estou, confirmou nervoso. Se você aceitar. Pensei em tanta coisa naquele momento. Em tudo que passamos. Em todas as noites que fiquei acordada preocupada com o futuro dos meninos. Em como seria dividir minha vida com alguém. Em como seria ter um companheiro de verdade. E os meninos? Perguntei. Eles vão ser nossos filhos. Interrompeu ele suavemente. Se eles quiserem, é claro. Nunca vou tentar substituir você na vida deles. Mas gostaria de ajudar a criá-los. Foi então que soube, com certeza absoluta, que minha resposta era sim. Sim para esse homem que me via como mulher, mas respeitava meu papel de mãe dos meus irmãos. Sim para essa chance de ser feliz sem abandonar quem eu amo. Sim para construir junto uma família diferente, mas verdadeira. Sim, sussurrei. Minha resposta é sim. Quando contamos para as crianças, a reação foi melhor do que eu podia ter sonhado. Joãozinho deu um abraço no Antônio e disse: Agora você é meu irmão mais velho. Maria fez uma carinha feliz e falou: Finalmente você vai ter alguém para cuidar de você também, Bia. E o Zezinho simplesmente gritou: Eba, vou ter um pai! Naquele momento, sentada no quintal da Dona Carmen com todos nós abraçados, eu e Antônio, e meus 3 irmãos transformados em nossos filhos, eu soube que tinha valido a pena todo o sacrifício, toda a noite com fome, todo o susto, toda a lágrima. A menina que cresceu rápido demais finalmente tinha encontrado não só o amor, mas a promessa de uma família completa e feliz. Casei aos 18 anos, numa cerimônia simples, mas cheia de amor. Usava um vestido que eu mesma costurei, com tecido que Dona Carmen me deu de presente. Antônio estava mais bonito que nunca no terno reformado, o mesmo do primeiro casamento que fomos juntos. Era como se nossa história tivesse fechado um círculo perfeito. Joãozinho, Maria e Zezinho estavam ao nosso lado no altar, não como padrinhos ou testemunhas, mas como parte da nossa família que estava sendo oficializada. Quando o padre perguntou se eu aceitava Antônio como esposo, foi Zezinho quem gritou: Aceita! Antes mesmo de eu responder, fazendo todo mundo rir. Nossa lua de mel foi um domingo na praça da cidade. Todos os 5 juntinhos, comendo pipoca e vendo os meninos brincarem. Era simples, mas era perfeito. Era nossa. Antônio cumpriu cada promessa que me fez. Nunca tentou ser o pai biológico dos meus irmãos.
mas foi o melhor padrasto que eles podiam ter. Acompanhou cada conquista do Joãozinho na escola, leu todas as redações da Maria, ensinou o Zezinho a andar de bicicleta no quintal da nossa primeira casa própria. Ah, essa casa... Também costurei muito para juntar o dinheiro da entrada. Era pequena, 2 peças e cozinha, mas tinha piso de verdade, banheiro dentro e um quintalzinho onde plantamos uma roseira. No dia que recebemos as chaves, sentamos todos no chão da sala vazia e choramos de alegria. Agora somos donos de alguma coisa, disse Joãozinho, de 14 anos, já quase um homem. Temos um lugar que é nosso de verdade. E era nosso mesmo. Cada tijolo, cada telha, cada cantinho conquistado com muito trabalho e muito amor. Antônio montou sua oficina de bicicletas num cômodo dos fundos. Eu organizei meu ateliê de costura na varanda. Era pequeno, mas era nosso mundo. Os anos foram passando como páginas de um livro bonito que a gente não quer que acabe nunca. Quando Joãozinho completou 18 anos, se formou com as melhores notas da turma e conseguiu uma bolsa para estudar engenharia na capital. No dia da formatura, chorei tanto que molhei o lenço todo. Obrigado, Bia, ele disse, me abraçando forte depois da cerimônia. Por tudo. Por ter sido mãe quando eu precisava de mãe, irmã quando eu precisava de irmã e amiga sempre. Obrigada a você, respondi, por ter me deixado cuidar de você. Por ter me ensinado a ser forte. Maria virou uma jovem linda e inteligente, cheia de sonhos e determinação. Aos 15 anos, já publicava seus textos no jornalzinho da escola e sonhava em ser escritora. Vou escrever nossa história um dia, prometia, para mostrar que amor é mais forte que qualquer dificuldade. Quando escrever, não esqueça de contar sobre o dia que você nasceu, pedi. De como você era pequenininha e parecia um passarinho no ninho. E você vai me ajudar a lembrar de todos os detalhes, disse ela sorrindo. Zezinho cresceu para ser um menino alegre e carinhoso, bom de coração igual o padrasto. Antônio dizia que ele tinha mãos de curador, que tudo que ele tocava ficava melhor. Aos 12 anos, já ajudava na oficina de bicicletas e falava sério sobre ser médico. Quero cuidar das pessoas como a Bia cuidou da gente, explicava. Quero fazer as famílias ficarem felizes de novo. Eu e Antônio tivemos 2 filhos. Primeiro veio a Rosinha, que homenageava minha mãe, mas com um destino muito mais doce. E depois o pequeno Manuelinho, que carregava o nome do meu pai, mas com um coração muito mais gentil. Ver nossos 5 filhos, os 3 que vieram comigo e os 2 que vieram depois, brincando juntos no quintal, era a realização de todos os meus sonhos. Não havia diferença entre eles no nosso coração. Eram todos nossos, todos amados, todos cuidados com o mesmo carinho. Meu ateliê de costura cresceu. Comecei a ter freguesas fixas, depois clientelas que vinham de outras cidades só para encomendar vestidos comigo. Dona Carmen, já mais velha, dizia orgulhosa que eu havia superado até ela na arte da costura. Você virou uma artista, costumava dizer. Cada peça sua conta uma história. E era verdade. Cada vestido, cada terno, cada roupa que saía das minhas mãos levava um pouco do amor que aprendi a dar ao longo da vida. Era minha forma de retribuir ao mundo a bondade que recebemos quando mais precisávamos. Numa tarde de domingo, depois de um almoço delicioso que preparei para toda a família, estávamos sentados na varanda quando chegou uma visita inesperada. Era meu pai, seu Manuel, muito mais velho, com cabelos brancos e a postura curvada pelo tempo. Bia, disse simplesmente tirando o chapéu. Vim pedir sua bênção. Foi um momento estranho. Aquele homem que me causou tanto medo na infância, que me obrigou a amadurecer antes da hora, estava agora ali na minha frente como um visitante humilde na minha própria casa. Entre, pai, disse, surpresa com a serenidade da minha própria voz. Ele conheceu seus netos, emprestados, Rosinha e Manuelinho, e também pôde ver os outros 3 meninos que havia deixado para trás, tornados pessoas de bem. Joãozinho, já formado engenheiro e casado,
Explicou suas plantas de construção. Maria mostrou seus textos publicados no jornal local. Zezinho, agora um jovem de 20 anos, contou seus planos de estudar medicina. Você fez um trabalho melhor que eu consegui, admitiu meu pai antes de ir embora. Eles viraram pessoas de bem por sua causa. Eles viraram pessoas de bem porque são pessoas boas desde sempre, repliquei. Só precisavam de uma chance. Depois que ele saiu, Antônio veio se sentar ao meu lado na varanda. Como se sente? Perguntou, pegando minha mão. Em paz, respondi. E realmente era verdade. O passado está no passado. O que importa é o que construímos a partir dele. Anos depois, quando minha mãe morreu numa cidade distante, não senti raiva nem tristeza profunda. Senti apenas uma melancolia suave, como quando a gente lembra de uma música que gostava na infância, mas não consegue cantar completa. A vida nem sempre é justa, mas sempre oferece segundas chances. E às vezes, se tivermos coragem suficiente para acreditar, oferece felicidade completa. Hoje, com meus 70 anos, sentada nesta varanda que é minha e de quem eu amo, vejo meus netos correrem pelo quintal e meu coração se enche daquela mesma gratidão que senti durante toda a vida. Joãozinho virou um engenheiro respeitado, construiu casas bonitas como sonhava. Maria publicou vários livros, e um deles conta justamente nossa história. Só que muito mais bonita que a realidade. Zezinho se formou médico e realmente cuida das pessoas com o mesmo carinho que sempre teve. Rosinha estudou magistério e ensina crianças a ler e escrever. Manuelinho seguiu os passos do pai e tem a maior oficina de bicicletas e motos da região. Todos casaram, todos me deram netos lindos que enchem esta casa de risadas e vida. Antônio e eu celebramos 50 anos de casamento semana passada. Ele ainda tem aquele sorriso que me conquistou e aqueles olhos gentis que me faziam sentir especial. Envelhecemos juntos, carregando juntos as responsabilidades e dividindo juntos todas as alegrias. Às vezes as pessoas me perguntam se nunca senti revolta por ter perdido minha própria infância para cuidar dos meus irmãos. A resposta é sempre a mesma. Não, porque foi cuidar deles que me ensinou o que realmente importa na vida. Foi através do sacrifício que descobri a força que tinha. Foi nos gestos de amor que encontrei meu verdadeiro propósito. Cada dificuldade que enfrentamos, cada lágrima que derramamos, cada momento de medo que vivemos, tudo isso tinha um propósito. Era o preço que pagamos para chegar a este momento de paz completa, cercada pela família que construí com tanto amor. A casinha de taipa onde tudo começou ainda está lá, já caindo aos pedaços. Às vezes vamos visitá-la, eu e meus irmãos já crescidos. Ficamos ali em silêncio, lembrando de tudo que passamos, e não conseguimos acreditar como chegamos longe. Vocês lembram quando só tínhamos aquela panela velha para cozinhar o angu? Pergunta Maria, sempre nostálgica. E quando a Bia carregava o Zezinho no colo para todo lado? Acrescenta Joãozinho. Eu lembro de tudo, diz Zezinho. Lembro do carinho da Bia, da proteção que ela nos deu. Foi isso que me fez querer cuidar das pessoas também. Hoje, quando olho para trás para minha história, vejo que não foi uma tragédia. Foi uma jornada de aprendizado, de crescimento, de descoberta do que nós seres humanos somos capazes quando amamos de verdade. Foi a história de uma família que se fez sozinha, que se escolheu, que decidiu ser feliz, apesar de todas as dificuldades. A menina de 10 anos que carregava o mundo nas costas virou a mulher que carregou sua família toda para uma vida melhor. E no fim, percebo que o mundo nunca foi pesado demais. Era apenas a vida me preparando para carregar ainda mais amor. E hoje, com o coração cheio de gratidão e em paz, posso dizer, cada sacrifício valeu. Cada lágrima virou sorriso. Cada dia difícil tornou possível os dias bonitos que vivemos agora. Porque, no fim das contas, essa é a verdade mais importante de todas. Nós conseguimos. Conseguimos ser felizes. Conseguimos ser uma família.
Conseguimos transformar dor em alegria e medo em esperança. E essa é a herança mais bonita que posso deixar para os meus netos. A história de como o amor sempre encontra um jeito, sempre vence, sempre vale a pena.